Então, existe uma porta misteriosa bem no meio da Antártida. Algumas pessoas acham que é a casa de férias do Pé Grande, uma nave de Star Trek, ou talvez uma porta para Gartha, um reino mítico que alguns acreditam estar localizado no centro da Terra. Bem, os cientistas desmentiram todas essas teorias poéticas e explicaram que o que parece ser uma porta misteriosa está, na verdade, em uma área de gelo marinho rápido. Fica ao largo da costa e está cheia de pequenas ilhas com águas rasas ao redor. Quando o gelo flui ao redor de rochas duras escondidas embaixo, pode criar padrões que parecem estranhos, mas são totalmente normais. Nesse local, o gelo é fino, então as rochas embaixo têm um grande impacto em como o gelo se move. Os ventos gelados da Antártida também moldam o gelo e a neve, fazendo parecer que há linhas e formas. Então, a porta misteriosa é só uma crista rochosa aparecendo porque o gelo derreteu um pouco. O topo da porta é a ponta da rocha, e os lados são trilhas de neve deixadas pelos ventos fortes soprando na mesma direção. É basicamente um iceberg que ficou encalhado e está derretendo em um só lugar. Um youtuber encontrou outro objeto misterioso fora do lugar, a mais de 150 milhas da costa da Antártida, um navio de gelo de 400 pés de comprimento. A internet ficou maluca com teorias, como a de que o navio deve ter parado ali vindo direto do Triângulo das Bermudas. Mas não havia nenhuma prova científica de que era um navio e não apenas um grande pedaço de gelo. E quando outros usuários da internet revisitaram o local, perceberam que o gelo derreteu no verão e o suposto navio desapareceu. Outra descoberta misteriosa no Google Maps na Antártida foi uma pirâmide. E antes que você crie uma teoria empolgante sobre como os antigos egípcios construíram uma base secreta aqui, preciso te contar que acabou sendo apenas uma montanha. Ela faz parte da cadeia de montanhas mais alta da Antártida, que se estende por quase 400 quilômetros. Não é a primeira pirâmide desse continente, já que exploradores da Expedição Antártica Britânica encontraram outra montanha de formato incomum e a apelidaram de a Pirâmide. Mas essa nem sequer tinha formato de pirâmide. Aqui vai uma descoberta antártica que com certeza não vai te decepcionar em uma enorme plataforma de gelo que lembrou os cientistas do Grand Canyon. Um robô submarino especial chamado Han percorreu mais de 960 quilômetros sob o gelo espesso e trouxe imagens incríveis de montanhas geladas, vales, planaltos planos e padrões espiralados feitos inteiramente de gelo. Uma das coisas mais estranhas que o Han encontrou foram enormes buracos em forma de tigela ou conchas no gelo. Infelizmente, os cientistas perderam o contato com o robô. Eles acham que focas de Weddell curiosas podem ter esbarrado acidentalmente no Han e feito com que ele ficasse preso. Para economizar energia, o Han provavelmente se desligou e os cientistas não conseguiram encontrá-lo novamente. Mas a equipe espera construir um novo robô e continuar explorando esse cânion gelado para ver como os padrões sob o gelo podem mudar ao longo dos anos. Outro enorme cânion antártico foi descoberto graças ao mau tempo. Uma equipe de especialistas em som teve que pausar seu trabalho na estação de pesquisa Casey por causa de uma tempestade. Em vez de ficarem esperando, eles decidiram usar o tempo livre inesperado para mapear o fundo do mar perto da geleira Adams, e foi assim que encontraram um cânion com quase 2.100 metros de profundidade, quase 9.000 metros de largura e que se estende por mais de 45 quilômetros a partir da geleira. Durante o mapeamento, eles descobriram apenas uma parte do cânion antes de terem que voltar para a estação de pesquisa. Mas quando o mau tempo voltou, o navio retornou e mapeou mais uma parte do cânion. Eles estavam trabalhando em ondas de até 4 metros de altura e ventos super fortes, mas conseguiram coletar cerca de 15 horas de dados para completar o mapa. No caminho de volta para a Austrália, eles pararam mais uma vez, e agora têm uma imagem completa do cânion. Estudar isso está ajudando os cientistas a aprender mais sobre a história das geleiras e a interação entre a camada de gelo da Antártida e o oceano. Agora, existe um lago congelado na Antártida chamado Lago Enigma. Por muito tempo, as pessoas achavam que o lago estava completamente congelado, mas durante uma expedição, os pesquisadores descobriram que, sob o gelo espesso, havia uma camada de água líquida com cerca de 12 metros de profundidade. Para saber mais, eles perfuraram o gelo e enviaram uma câmera para explorar o que estava escondido nas profundezas do lago. A água do lago, que eles acreditam vir da geleira Amorphous próxima por um caminho subterrâneo secreto, estava cheia de formas de vida microbiana estranhas. Esses minúsculos micro-organismos viviam em mantos que cobriam o leito do lago. Alguns desses mantos eram finos e pontiagudos, e outros pareciam tapetes amassados ou até pequenas formas de árvores que cresciam até 40 centímetros.
Muitos desses micro-organismos conseguiam produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, assim como as plantas, o que dava ao lago uma grande quantidade de oxigênio. Uma das descobertas mais legais foi um tipo de micro-organismo que normalmente vive em lugares com pouco oxigênio. O Lago Enigma pode ser parecido com ambientes em luas geladas, como Europa ou Encélado. Então isso pode significar que essas luas também têm água escondida sobre o gelo e, possivelmente, vida microbiana. Mais uma descoberta de deixar qualquer um de queixo caído na Antártica são pequenos pedaços de âmbar em arenito argiloso, encontrados ali pela primeira vez. Os cientistas levaram anos estudando raízes fossilizadas incrivelmente bem preservadas, além de pólen e esporos que encontraram em 2017. O âmbar prova que árvores produtoras de resina já cresceram na Antártica, parte de uma floresta tropical exuberante que existiu perto do Polo Sul durante o período Cretáceo Médio. Naquela época, só para avisar, eu não estava por aqui ainda. As árvores precisavam sobreviver a meses de escuridão durante os longos invernos antárticos. Os cientistas acreditam que elas se adaptaram entrando em dormência por um longo período. Os pedaços de âmbar que os cientistas encontraram são minúsculos, mas têm tons lindos de amarelo e laranja, com superfícies irregulares que mostram como a resina escorreu das árvores. Provavelmente essa resina vazava para proteger as árvores dos insetos. Ela foi preservada porque a água a cobriu rapidamente, protegendo-a da luz do sol e do ar. Um cientista estava vasculhando imagens de satélite em busca de trilhas marrons de fezes de pinguim e acabou encontrando 4 novas colônias de pinguins imperadores na base do globo. Essas novas colônias provavelmente existem há anos, embora 3 delas sejam bem pequenas, com menos de 1.000 pinguins reprodutores cada. Uma das novas colônias foi encontrada perto de um lugar chamado Plataforma de Gelo Lazarev, onde antes havia uma colônia maior de pinguins. Eles achavam que essa colônia tinha sido extinta em 2019, mas parece que os pinguins só se mudaram um pouco por causa das mudanças nas condições do gelo marinho. Então, estudá-los pode nos ajudar a aprender mais sobre como os pinguins imperadores se adaptam às mudanças no ambiente. Agora, há 40 milhões de anos, existia um enorme sistema de rios na Antártica. Pesquisadores encontraram provas disso depois de estudar sedimentos macios e rochas duras do leito marinho congelado. Eles analisaram pequenas partículas de elementos radioativos, como urânio e chumbo, e descobriram que a terra mais profunda veio da época dos dinossauros. A terra mais próxima da superfície era mais jovem e tinha um padrão interessante, parecido com o que você vê em deltas de rios hoje em dia, como no rio Mississippi ou no Rio Grande. Os cientistas encontraram pequenos sinais de vida na areia. O rio que um dia correu por aqui começava nas montanhas transantárticas e percorria 930 milhas antes de chegar ao mar. Os pesquisadores continuaram estudando camadas mais recentes de terra de cerca de 20 milhões de anos atrás. Eles esperam que isso os ajude a prever como os padrões climáticos da Terra podem ser no futuro. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era terra seca entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu. Muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje. Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, deixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia. Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual, tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A
crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da Terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da Terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 km de espessura, em comparação com apenas 8 km em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da Terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre. Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais de zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas. Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha, mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, então internacionalmente as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sobre o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia, mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água. O Craton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes. Tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta Craton, embora contenha alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes tem mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor.
Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Kaitu'u. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá 6 vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que tem apenas 1/4 do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam incrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurícia já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurícia estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar, há cerca de 85 milhões de anos. Doggerland. Não é um parque de diversões de cachorros, como você pode ter pensado. É uma terra do tamanho da Grã-Bretanha no norte da Europa. Mas não se preocupe em tentar encontrá-la no mapa do velho continente. Sua busca não dará em nada. Doggerland não existe há milhares de anos. Mas onde ela ficava exatamente? E será que os seres humanos viviam ali? Os cientistas estão fazendo o possível para responder a essas perguntas. Vamos começar pelo nome. Na década de 1990, um arqueólogo britânico, Brian Nichols, batizou a área de Doggerland em homenagem ao Dogger Bank, um banco de areia a cerca de 100 quilômetros da costa leste da Inglaterra. A palavra provavelmente vem do holandês. Era usada para designar um barco de pesca com 2 mastros. Faz sentido, já que hoje o Mar do Norte é uma rica área de pesca. Mas, há milhares de anos, as pessoas que viviam ali tinham uma dieta diferente. Há cerca de 12 mil anos, a última grande era glacial estava lentamente chegando ao fim. Doggerland não tinha água do mar, mas pântanos, lagoas, florestas e colinas suavemente inclinadas. Naquela época, a Grã-Bretanha e a Irlanda não eram ilhas. Elas ficavam bem no interior. Você poderia sair da Dinamarca e caminhar até o norte da Escócia. Havia um sistema de rios que desaguava no Mar do Norte. Naquela época, era mais um canal que separava Doggerland da Noruega. Os rios também eram diferentes. O Tâmisa desaguava no Reno. O antigo rio que eles formaram corria no lugar do atual Canal da Mancha e desaguava no Oceano Atlântico. Doggerland tinha até um lago. Havia também algumas geleiras, mas a terra ainda era habitável. Então, quem vivia lá? Havia comunidades de caçadores-coletores desde a Idade Média da Pedra. Essa foi a época da história humana em que nossos ancestrais dominavam as ferramentas de pedra lascada. Eles usavam pedras com bordas afiadas para lançar e pontas de flechas. Isso foi muito útil em Doggerland, que era a área de caça mais rica de toda a Europa. Poderia facilmente ter sido a região mais populosa da parte noroeste do continente. As presas dos caçadores provavelmente consistiam em renas, mamutes, bois, porcos selvagens, ursos marrons, lobos e muitas outras espécies. Em suma, ninguém passava fome ali. A carne não era a única coisa do cardápio. Os antigos moradores de Doggerland coletavam avelãs e frutas silvestres e viviam em cabanas de madeira que construíam perto de rios. E até fizeram seus assentamentos em colinas. Você se lembra do Dogger Bank? Ele agora está submerso, mas costumava ser uma região montanhosa. Doggerland deve ter sido um imóvel de primeira linha nos tempos pré-históricos. Sua superfície total era de mais de 29 mil quilômetros. Mas as coisas estavam prestes a afundar, literalmente. A última era glacial estava terminando.
Toda a água retida nas geleiras e nas camadas de gelo começou a derreter. Você vivencia esse processo em primeira mão toda vez que pede uma bebida gelada. Mesmo que a beba até o fundo, depois de algum tempo o copo está cheio novamente, porque os cubos de gelo derreteram. Pense em Doggerland como esse copo. O nível do mar começou a subir rapidamente. A cada século, o mar inundava de 1 a 2 metros de terra firme. Imagine o que isso significaria hoje. A elevação de Miami é de pouco mais de 1,80 m. A cidade seria inundada em menos de 100 anos. Mas houve um evento que acelerou as coisas. Os deslizamentos de Storegga foram uma série de deslizamentos de terra submarinos no mar da Noruega há milhares de anos. E o que acontece quando grandes pedaços de terra se deslocam subitamente sob a água? Ondas gigantescas. Você talvez saiba o que é um tsunami. Doggerland provavelmente foi atingida por vários deles, e foram tão fortes que os pesquisadores acreditam que destruíram a ponte terrestre da Grã-Bretanha para o resto do continente. Tudo o que restou de Doggerland foi uma ilha do tamanho do país de Gales. Os cientistas estimam que as ondas desse antigo tsunami tinham pelo menos 12 metros de altura. Há cerca de 6.000 anos, os habitantes de Doggerland estavam em movimento. Eles estavam migrando para áreas mais altas, no caso deles, a Inglaterra e a Holanda. A parte irônica é que, quando traduzimos literalmente Nederlander, nome do país em holandês, obtemos Países Baixos, nome que também é usado. Mas, há milhares de anos, essas eram terras mais altas para os caçadores-coletores que escapavam do dilúvio. Quando tudo acabou, o continente europeu adquiriu a forma que facilmente reconhecemos hoje. Mas Doggerland não estava em lugar nenhum. Há 8.200 anos está sob as ondas do Mar do Norte. A ideia de Doggerland o faz lembrar de um caso mais famoso de terra submersa. A cidade perdida de Atlântida vem logo à mente. Mas há uma diferença importante. Atlântida é apenas uma lenda. Tudo o que sabemos sobre ela vem dos escritos do filósofo grego Platão. Os cientistas estão à sua procura há muito tempo. E até hoje não conseguem chegar a um consenso sobre onde exatamente ficava. As teorias variam desde o Mediterrâneo até a Antártica. Doggerland não é um mito. Tudo que a ciência sabe sobre essa terra perdida vem de evidências concretas. Em 1931, um barco de pesca estava fazendo seu trabalho na costa de Norfolk, Inglaterra. Naquela época, a tripulação arrastava uma rede ao longo do fundo do mar, varrendo tudo em seu caminho, e pegou algo mais do que peixes. Era turfa, como o material que encontramos no Alasca e na Irlanda. Mas o que ela estava fazendo no fundo do Mar do Norte? Seu lugar não era lá, porque a água do mar a destrói. Só havia uma explicação possível. A área podia ter sido terra firme em algum momento da história. A prova final foi que a turfa continha uma ponte de lança de arpão, um sinal claro de atividade humana. No entanto, a ideia não era nova. Desde a Idade Média, fala-se de terras submersas com florestas subaquáticas. Em 1913, um geólogo britânico apresentou a ideia de um mundo submarino nessa parte da Europa. As evidências científicas continuaram a se acumular. Os pescadores locais começaram a retirar ferramentas feitas pelo homem e ossos de animais. Os pesquisadores os dataram com cerca de 9.000 anos de idade, mas as águas profundas e turvas do Mar do Norte impossibilitavam o envio de mergulhadores. Um arqueólogo observou que eles sabiam mais sobre a superfície da Lua do que a respeito do que havia no fundo desse mar relativamente raso. A descoberta de petróleo na área na década de 1960 foi um verdadeiro divisor de águas. As empresas do setor forneceram dados de pesquisas sísmicas aos cientistas. Isso os ajudou a formar a imagem completa de como era Doggerland. Os modelos de computador logo produziram imagens de vales de rios, litorais, lagos de água doce e colinas. Há até mesmo pegadas de tribos nômades preservadas no fundo do mar. Atualmente, os biólogos marinhos estão usando campos magnéticos para mapear esse mundo subaquático perdido. Mas Doggerland não é o único lugar no planeta que foi para abaixo das ondas. Beringia é outro mundo perdido de importância global. Esse lugar costumava ser uma ponte terrestre entre a Ásia e a América do Norte. Seu nome vem do Estreito de Bering e tem 85 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Mas até o final da última era glacial, essa era uma terra seca que nossos ancestrais humanos chamavam de lar. Evidências genéticas mostram que os nativos americanos viveram em Beringia por cerca de 15.000 anos. A parte central desse território era 9 vezes mais larga que o Canal da Mancha. Se você quiser imaginar como era essa terra, pense no atual Alasca Ártico. Era uma tundra de arbustos. Havia também pequenos salgueiros e bétulas. Desculpe, nada de mamutes lanosos. Animais de grande porte que pastam simplesmente não teriam comida suficiente na Beringia.
embora provavelmente houvesse alces e carneiros selvagens na região. Mas a era glacial não duraria para sempre. Como em Doggerland, o nível do mar começou a subir. Isso aconteceu há cerca de 13 mil anos. Mas nem tudo foram más notícias. Evidências científicas sugerem que, por volta daquela época, as pessoas começaram a se deslocar para o sul. Elas deixaram a Beringia, que estava afundando lentamente, e atravessaram para o Alasca. De lá, povoaram as duas Américas. Esses foram os ancestrais das tribos nativas americanas. A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea. Se você estiver se sentindo sofisticado, o nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. Ah, e como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangaea foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangaea realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato.
Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes. Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodinia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é a chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele.
Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas koalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso Tlacoleo caçador e um horripilante Megalania, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentaria eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Tlacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo.
Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de Bali entre as florestas exuberantes. É também o lar de um quarto das espécies de peixes da terra. As águas de Sunderland são paraíso para a vida marinha, até mesmo os animais mais exóticos como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores, é onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como o Sunderland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a Ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Ádria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Ádria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps. Mas agora, as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora, ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. Na Mongólia viviam dinossauros e atualmente há tantos cavalos quanto pessoas e 10 vezes mais ovelhas. É o país mais vazio do mundo. A capital foi transferida 28 vezes e tem até suas próprias Olimpíadas.
Bem, a Mongólia está localizada bem aqui, no platô da Ásia Central, ao norte da China. É o 19º país do mundo em área territorial, mas tem apenas pouco mais de 3 milhões de habitantes. É como a população de Los Angeles, mas com um país inteiro só para ela. Se não contarmos a Groenlândia, a Mongólia é o país com a menor densidade populacional. São apenas 2 pessoas por 1,3 km². Os Estados Unidos têm 37. Bem, isso se contarmos apenas as pessoas. A Mongólia tem muito gado, cerca de 67 milhões, 20 vezes mais do que o número de pessoas. Metade desse rebanho é de ovelhas. No entanto, de todos os animais, o de maior prestígio é o cavalo. Há um ditado tradicional que diz: um mongol sem um cavalo é como um pássaro sem asas. E isso explica muita coisa. Uma pessoa com muitos cavalos é considerada rica. Mas não imagine enormes fazendas com grandes estábulos cheios desses animais. Na Mongólia, ter estábulos é mais uma exceção. Lá, os cavalos ficam soltos ao ar livre o ano todo. Não custa quase nada sustentar um cavalo lá, porque eles andam por lá e até encontram comida por conta própria. A natureza do país lhes fornece o suficiente. O inverno é difícil porque tudo está coberto de neve, mas os animais conseguem distinguir a grama da neve. Eles ficam frágeis na primavera devido à falta de alimento, mas se recuperam logo após o fim do inverno. Uma família pode ter um cavalo sagrado em seu rebanho. Ele usa um lenço azul em volta do pescoço e quase nunca é montado. As pessoas de lá realmente amam seus cavalos, e esse relacionamento carinhoso vem de séculos. Há muitas músicas, histórias, mitos e obras de arte com eles. No idioma mongol, há cerca de 500 palavras para descrever as características desses animais e mais de 200 para falar apenas sobre a cor e o padrão da pelagem. Eles também têm um significado espiritual. Acredita-se que possuem espíritos que podem ajudar o proprietário e também que são um meio de transporte para o céu, por isso eram frequentemente sacrificados após a morte do proprietário. Além dos animais domésticos, a Mongólia é o lar de algumas espécies ameaçadas de extinção, sem contar que antigamente os dinossauros vagavam nesse território. O primeiro ovo de dinossauro descoberto foi encontrado ali mesmo. Hoje, esses animais estão extintos, é claro, mas há leopardos das neves no país e também são raros. Se você for até lá, deve ter cuidado. Os leopardos das neves são tão silenciosos que não dá para ouvi-los se aproximando. Eles não fazem nenhum som ao caminhar. Mas vamos voltar à geografia. O clima na Mongólia pode ser rigoroso e imprevisível. Em um único dia, a temperatura pode mudar rapidamente. O país não tem acesso a grandes massas de água, por isso é muito seco e não chove muito. No sul, há uma parte de um dos desertos mais frios da Terra, o de Gobi. Apenas 5% dele é coberto de areia, o restante é de rocha nua. Há rios, pequenos lagos e pastagens, mas também ouro, carvão e cobre. Portanto, não é um deserto muito típico, mas ainda assim é um. As nuvens de chuva não chegam até lá por causa da cordilheira do Himalaia, que mantém a área na sombra. O deserto está se expandindo a cada ano, devido à mudança climática, é claro, mas também pelo desmatamento e as mudanças no uso da terra. O país inteiro é bastante seco, com pouca precipitação, por isso os habitantes não têm medo do deserto. Sim, ele é povoado, há pessoas vivendo ali. São nômades que estão ocupados com a criação de gado. Essas pessoas não têm um lar fixo, elas viajam com seus animais de um lugar para outro seguindo as estações. Quando se estabelecem em algum lugar antes da próxima viagem, montam uma barraca chamada yurt. Essas tendas são usadas como moradia na Mongólia há milhares de anos, e é incrível que algumas pessoas ainda vivam nelas. A base de uma yurt é feita de mastros, que são cobertos com camadas de feltro e tecido impermeável. Em geral, os mongóis são muito acolhedores, mas os nômades estão em outro nível. Como não recebem visitas com frequência, estão sempre prontos para cumprimentar alguém e oferecer o tradicional leite de cavalo. Eles nem mesmo têm sinos na entrada de suas tendas, convidando os hóspedes a entrar. É claro que também há pessoas que vivem em cidades e vilarejos e têm casas fixas, e são a maioria cerca de 3/4 da população. A maior cidade é a capital, Ulaanbaatar. Quase metade da população do país está concentrada lá, apesar de ser a capital mais fria do mundo. A temperatura média anual é de 0 graus Celsius. A média em Washington, nos Estados Unidos, é de 16 graus e em Ottawa é de 7 graus. Quando Ulaanbaatar foi fundada, no século XVII, estava localizada a cerca de 290 quilômetros a sudoeste do local atual. Depois foi movida 28 vezes até que finalmente se estabeleceu onde está hoje. Por quê? Bem, naquela época a maioria da população era nômade, então a capital também era um assentamento móvel.
Dependendo das estações do ano, dos pastos, dos suprimentos de água e de muitos outros fatores, ela se deslocava junto com seus habitantes. Agora a cidade é grande e está estabelecida, então talvez não seja movida novamente, mas quem sabe? Eu sei, ainda não contei a você sobre os Jogos Olímpicos da Mongólia. O evento é chamado de Naadam, um festival anual realizado no meio do verão, visto pela maioria dos mongóis. De uma forma ou de outra, existe há séculos. Localmente, o Naadam é chamado de os 3 Jogos dos Homens, e as pessoas competem em 3 modalidades que tradicionalmente são consideradas 3 habilidades masculinas. Então, quais são esses 3 jogos? A luta livre mongol, a corrida de cavalos e o tiro com arco. Originalmente eram apenas os homens que competiam, mas recentemente as mulheres começaram a participar do tiro com arco e da corrida de cavalos. A luta livre mongol é um estilo de luta popular que existe há milhares de anos. Suas representações podem ser vistas em muitas placas antigas encontradas na região. Atualmente é o esporte mais popular do país, e a Mongólia também cedia muitos torneios internacionais. Portanto, é claro que há uma parte de luta livre no festival, e esse é o primeiro jogo. As regras são bem simples. Quem tocar o chão com qualquer coisa que não seja o pé, perde. Não há categorias de peso, limites de idade ou de tempo. Dura quanto for necessário para vencer. E ainda assim eles fazem isso com elegância. A cortesia na partida é importante. Por exemplo, se as roupas do oponente ficarem emaranhadas, o outro deve parar e ajudar a resolver o problema, mesmo que signifique perder uma boa oportunidade de vencer. No final, quando um participante for derrotado, o vencedor lhe dará uma mão e o ajudará a se levantar. O jogo começa com 512 ou 1024 participantes que lutam em duplas. Todo perdedor é eliminado. A competição continua por 9 ou 10 rodadas, dependendo do número inicial de participantes até que haja um vencedor. Depois, há a corrida de cavalos. Esse é um evento de longa distância que atravessa o país entre 16 e 27 quilômetros, dependendo da idade do animal. Até 1000 deles de todo o país podem participar da competição. No tiro com arco, as pessoas competem em equipes de 10. Cada arqueiro usa roupas tradicionais e tem 4 flechas para atirar em uma parede de cilindros de tecido ou madeira. Quem acertar um deles na parede ganhará pontos, e a equipe que obtiver mais pontos vence. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia.
mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram: o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever.
O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido. A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu.
Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu a ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra muito perdida já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o vombate e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul. Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 cm por ano.
Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente. E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso. Este submarino elegante de última geração chamado Wren foi enviado para explorar as profundezas da Antártica. Mas assim que descobriu algo, ele desapareceu misteriosamente. Então, o que aconteceu? Tudo começou quando os cientistas quiseram explorar um dos lugares mais remotos e misteriosos da Terra, a plataforma de gelo Dodson, na Antártica Ocidental. Essa plataforma de gelo, gigante e silenciosa, se estende por 48 quilômetros de largura, quase o comprimento da cidade de Nova York. Ela fica entre dois promontórios gelados, as penínsulas Martin e Bear, e ela esconde um mundo inteiro de mistérios geológicos. Se você acha que a Antártica não passa de um deserto de neve e gelo super espesso, está enganado. Há paisagens inteiras escondidas lá no fundo. A parte inferior da plataforma de gelo Dodson é um terreno acidentado e dinâmico, moldado pelas forças lentas e implacáveis da natureza. Há formações de gelo imponentes, vales profundos e estruturas bizarras que se estendem por centenas de metros. Os cientistas estão muito curiosos sobre isso. Mas, como você pode imaginar, essa paisagem não é nada fácil de se explorar. Para descobrir mais, temos que escanear a área com satélites ou tentar perfurar a neve, tentando coletar o quadro geral pedaço por pedaço. Mas esses métodos só nos deram pistas vagas. O verdadeiro avanço aconteceu quando os cientistas tiveram a ideia de deixar os submarinos explorarem o local. Submersíveis autônomos poderiam mergulhar fundo nas águas geladas sob a plataforma de gelo Dodson e nos dizer o que tem lá embaixo. Esses exploradores robóticos têm sistemas de sonar avançados e fantásticos. É aquela coisa que os morcegos ou golfinhos fazem. Eles podem usar o som para ver o fundo. Basicamente, eles enviam ondas sonoras debaixo d'água, e quando essas ondas atingem algo, como a plataforma de gelo acima ou o fundo do mar abaixo, elas retornam ao sistema. Os animais sentem quanto tempo levou para as ondas sonoras retornarem e como elas mudaram, e isso os ajuda a entender o que está localizado onde. Por exemplo, os cliques que os golfinhos emitem informam onde estão os peixes. Copiamos esse truque evolutivo maluco e o adaptamos à nossa exploração subaquática. Só que nossa versão é muito mais legal, com um nível mais alto de precisão, de modo que criamos mapas 3D detalhados do ambiente. O submarino Wren foi um desses exploradores robóticos. Seu nome foi dado em homenagem à divindade nórdica do mar. Wren foi meticulosamente programado para navegar em uma paisagem traiçoeira da Antártica. Mas, mesmo com todo esse treinamento, sua jornada teve um fim inesperado e assustador. Em 2019, Wren foi enviado para explorar as profundezas sob a plataforma de gelo Dodson. Ele foi um herói, o primeiro a sair em uma missão como essa. A equipe disse que era como ver o outro lado da Lua. Durante 27 dias seguidos, ele trabalhou incansavelmente. Ele percorreu mais de 998 quilômetros sob o gelo espesso. Isso é como uma viagem de Paris a Berlim. Wren foi mais longe e mais fundo do que qualquer um poderia ter imaginado. Em um determinado momento, ele alcançou mais de 16 quilômetros no ventre da geleira. E o que ele descobriu lá embaixo foi surpreendente. Os cientistas pensavam que haveria algumas superfícies de gelo lisas e uniformes, mas o Wren revelou uma parte inferior marcada por enormes rachaduras, cristas. Havia formações que pareciam dunas de areia congeladas no tempo. E por fim, ele encontrou alguns padrões misteriosos em forma de redemoinho e lágrima. Todos eles pareciam mais arte do que geologia. Isso realmente conta a história das plataformas de gelo e do oceano ao redor. A água quente entra sorrateiramente sob o gelo e o derrete por baixo. Às vezes, isso suaviza o gelo, mas em outras ocasiões, esculpe essas formas estranhas e irregulares que parecem padrões e desenhos. E algumas dessas formas são enormes, mais de 390 metros de comprimento. Isso equivale a cerca de 3 campos de futebol e meio.
A razão pela qual elas se parecem com rabiscos giratórios é o fato de a Terra girar. Isso faz com que a água gire de maneiras especiais, dobrando as formas e desenhando essas espirais. Isso é chamado de efeito Coriolis. Imagine que você estivesse em um carrossel e tentasse jogar algo, como uma bola. Ela iria em uma curva, não em uma linha reta. A mesma coisa acontece com a água na Terra. Posteriormente, os cientistas encontraram padrões semelhantes em outras plataformas de gelo da Antártica, embora não fossem tão épicos quanto os que estavam sob Dodson. Mas Wren também descobriu algo aterrorizante. Acontece que essas águas quentes, além de serem grandes artistas, também são um grande perigo. A plataforma de gelo Dodson não está apenas serenamente no mar, ela faz parte de um sistema muito delicado e atua como uma barreira protetora que retém as enormes geleiras no oeste da Antártica. A plataforma de gelo está flutuando no oceano, mas ainda está conectada à Terra. À medida que a água quente passa por baixo dela e o gelo derrete, a Dodson não consegue mais se prender à Terra com tanta força. A barreira protetora começa a se enfraquecer, o que permite que as geleiras atrás dela se movam mais rapidamente para o oceano. Quando essas geleiras fluem para o mar, elas adicionam mais água, o que pode causar o aumento do nível do mar e, por fim, alterar nossos litorais. Wren se deparou com enormes bolsões onde o gelo estava derretendo a taxas alarmantes, tudo devido às poderosas correntes submarinas. Era como ver um relógio correndo na geleira. Os riscos eram altos, mas felizmente o submarino estava pronto. Dessa vez, ele conseguiu retornar. E então, ele funcionou por mais 5 anos, ajudando os cientistas com montes de dados úteis. As missões eram assustadoras. Podia haver períodos em que Wren entrava na cavidade escura como breu sob as geleiras, passando 24 horas sem comunicação. Mas ele estava mapeando cada pico e cada vale. Ele adquiriu experiência em mais de 40 missões sob o gelo. Então, no início do ano de 2024, Wren partiu para uma missão para a geleira Thwaites. A missão era ousada desde o início. Esse lugar também é sinistramente chamado de Geleira do Juízo Final. É chamada assim porque está derretendo lentamente e tem o potencial de elevar o nível do mar em todo o mundo se entrar em colapso, causando catástrofes em todos os lugares. É por isso que Wren foi enviado para explorar sua parte inferior, um lugar que nunca havia sido mapeado tão detalhadamente antes. A ideia era descobrir os segredos da geleira, estudar a velocidade com que ela estava derretendo e por quê. Essa foi a segunda vez que Wren explorou Thwaites. Durante a visita anterior, ele se tornou o primeiro submarino a mapear a parte inferior da geleira. Wren estava explorando as profundidades de 190 metros a 500 metros. Ele enviou muitos dados sobre como a geleira do Juízo Final estava derretendo lentamente devido às correntes oceânicas quentes. Mas, ao se aventurar nessas profundezas geladas, algo deu errado. Do nada, Wren desapareceu, sem aviso, sem deixar rastros. Em um momento, ele estava enviando dados cruciais e no momento seguinte, havia caído no abismo. Nenhum sinal de socorro, nenhuma transmissão final, e ele não retornou ao ponto em que deveria estar. Foram enviadas buscas extensas, helicópteros sobrevoavam o local, drones zumbiam nos céus congelantes, mas nenhum sinal do submersível emergiu das garras da geleira. Depois de um tempo, as baterias do Wren certamente se esgotariam. Portanto, a essa altura, ele havia sido definitivamente engolido pelo abismo abaixo de 457 metros de gelo. Essa foi uma perda enorme e triste para a equipe científica. Os cientistas da Universidade de Gotemburgo estão agora procurando substituir Wren e continuar sua importante pesquisa com Thwaites. Até hoje, os cientistas não têm ideia do que aconteceu. Alguns dizem que ele pode ter ficado preso no gelo. Outros acreditam que ele foi puxado por uma corrente invisível. Ele também pode ter se chocado com algo inesperado. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento deixou os cientistas atônitos e parece que a plataforma de gelo guardará seus segredos por mais algum tempo. Pelo menos ganhamos um tesouro de conhecimento com a jornada de Wren. Os cientistas continuam explorando a Antártica, procurando a história que se esconde sob a neve. Por exemplo, eles descobriram que, há cerca de 90 milhões de anos, uma exuberante floresta tropical temperada prosperava perto do Polo Sul.
Eles revelaram um mundo antigo muito mais quente do que se imaginava. Nas profundezas da Antártica, se descobriram raízes fossilizadas, pólen e esporos preservados no solo. Tudo isso mostra que havia uma floresta tropical pantanosa que floresceu apesar dos meses de escuridão polar. Todas essas descobertas mudam nossa compreensão do clima da Terra, tanto no passado quanto no futuro. Imagine estar no meio da Europa há 40 mil anos. A paisagem é árida, fria e implacável. Não existe fast food e não há internet. De repente, de dentro da floresta surge uma figura, atarracada, forte e com um rosto bastante incomum. Esse humano é semelhante a nós, mas há algo diferente nele. A testa é pesada, o nariz é largo e o corpo parece ter sido construído para lutar contra a própria natureza. Parabéns! Você acabou de conhecer um Neandertal. E pode ter pensado que os Neandertais eram basicamente humanos antigos, mas isso não é bem verdade. Somos do mesmo gênero chamado Homo, mas nós, todos os humanos modernos, pertencemos a uma mesma espécie chamada Homo sapiens. No entanto, havia muitas espécies humanas antes, e o Homo neanderthalensis era apenas uma delas, e era realmente muito mais legal do que nós. Então, o que aconteceu com seus integrantes? Os Neandertais viveram por muito tempo, por cerca de 360 mil anos, em toda a Europa e partes da Ásia. 40 mil anos atrás, o lugar que hoje chamamos de sul da Itália estava situado no topo de um desastre futuro, um supervulcão gigantesco chamado Campi Flegrei. Esse cara é imenso, tem cerca de 15 quilômetros. Isso dá de 10 a 20 minutos em um carro para atravessar tudo. Mas naquela época não havia automóveis, certo? Na época ele ficou quieto por um tempo, mas um dia de repente explodiu, o que se tornou uma das maiores erupções vulcânicas que a Europa já viu em 200 mil anos. Essa catástrofe foi tão louca que as cinzas, os gases e os detritos alteraram o clima em todo o continente. O que vem depois é geralmente chamado de inverno vulcânico. As temperaturas médias caem, o céu fica mais escuro e a vida se torna ainda mais dura do que já era. A erupção, conhecida como o Ignimbrito de Campânia, fez com que a Europa esfriasse em até 4 graus Celsius. Não parece muito? Bem, uma queda de meio grau faria com que os invernos se tornassem mais rigorosos, causando nevascas, chuvas e enchentes horríveis. As plantações teriam dificuldade para crescer, levando à escassez de alimentos. O clima também ficaria selvagem, com tempestades e secas. Mais ou menos como agora. Só que multiplique isso por 4. Eventos como esses causam um enorme caos nos tempos modernos. Você pode imaginar o que fez com os Neandertais. Mas na realidade, uma simples erupção vulcânica não deveria destruir uma espécie inteira, certo? Bem, sim, a verdade é que os Neandertais já estavam por um fio naquela época, e tudo por nossa causa. Eles estiveram em uma situação difícil por um tempo, viviam em lugares que hoje são partes da Europa, da Ásia Ocidental e do Oriente Médio. Os seres humanos modernos, nós Homo sapiens, entraram na Europa e estavam competindo seriamente com eles por comida e abrigo. O Homo sapiens era um cara sorrateiro, melhor em encontrar comida, adaptando-se facilmente a diferentes ambientes e usando ferramentas mais avançadas. Estávamos empurrando os Neandertais para fora, tentando obter os mesmos recursos. Literalmente, tornamos a extinção deles um processo lento e muito desagradável. Assim, embora o vulcão definitivamente tenha piorado as coisas, esse não foi o único problema deles, que não desapareceram completamente após a erupção. Alguns permaneceram em lugares isolados, como o Gibraltar, por mais 12 mil anos. Isso porque é provável que a maior parte do resfriamento severo tenha ocorrido mais a leste, longe de onde os Neandertais estavam tentando sobreviver, e não atingiu suas casas com a mesma intensidade que pensávamos. De fato, a erupção pode até tê-los ajudado, pelo menos por um tempo. Alguns cientistas dizem que a precipitação vulcânica pode ter retardado a expansão dos humanos modernos e dado aos concorrentes um pouco mais de tempo para sobreviver. Então, a erupção de Campi Flegrei foi um evento desagradável, mas apenas atrasou o inevitável. Campi Flegrei é um cara selvagem, também conhecido como Campos de Fogo. O próprio ar de lá é repleto de lendas. Os gregos e romanos acreditavam que esse vulcão era a porta de entrada para o submundo. Até mesmo o antigo poeta romano Virgílio, mencionou em sua famosa história Eneida que o herói Enéas deve descer ao submundo, e esse lugar é exatamente onde ele começa. Antigamente essa paisagem era repleta de vilas romanas, spas e lagos de peixes. A elite se divertia muito ali. O que seus integrantes não sabiam, porém, é que estavam em um terreno traiçoeiro que poderia enlouquecer a qualquer momento.
O Campi Flegrei não é um vulcão típico. Você imaginaria um único pico imponente, mas a paisagem parece enganosamente calma, com pequenas características aparecendo aqui e ali. Mas se o sobrevoasse, a visão seria insana. Uma gigantesca bacia circular salpicada de cones vulcânicos e crateras, como cicatrizes do passado violento da Terra. O perigo ali está nos detalhes. O solo sob os pés está constantemente mudando, mesmo quando não se percebe. De vez em quando a terra se eleva, apenas para afundar novamente, às vezes em vários metros, à medida que o magma ou o gás se move sob a superfície. É incrivelmente assustador. O risco é quase invisível. O Campi Flegrei é uma enorme depressão formada por duas erupções vulcânicas colossais. Uma delas foi a que cozinhou os neandertais, e outra aconteceu há 15 mil anos. A mais famosa, no entanto, ocorreu no século XVI e foi horrível. O ano era 1538. Durante anos, o povo de Pozzuoli notou algo inquietante. A terra que antes ficava abaixo das ondas estava subindo lentamente. O que anteriormente era mar havia se tornado um novo solo. Os estrondos vindos das profundezas da Terra eram aterrorizantes, mas haviam se tornado uma parte normal da vida. Os terremotos começaram no início da década de 1530, pequenos no início, mas em apenas 8 anos se tornaram a norma. Até que um dia, em 28 de setembro, tremores horríveis sacudiram o solo. Na noite seguinte, quando o sol se pôs abaixo do horizonte, uma enorme rachadura se abriu na terra perto da antiga cidade romana de Tripergole. Dessa fenda saíram fogo, fumaça e uma chuva de cinzas vulcânicas a quilômetros de distância. Era espessa e lamacenta, provavelmente misturada com água subterrânea. O solo tremia enquanto pedras pomes quentes eram lançadas para o alto. E então uma nova montanha começou a se erguer da terra. Esse foi o nascimento do que hoje chamamos de Monte Nuovo. Por fim, as coisas pareceram se acalmar, como se a terra estivesse recuperando o fôlego. Durante dias, as coisas estavam dando a impressão de tranquilas. Os moradores locais relaxaram um pouco e começaram a se aproximar do novo e misterioso vulcão, uma cratera com algo que parecia estar fervendo dentro. As pessoas o visitavam como se fosse uma nova atração. Mas, poucos dias depois, o desastre aconteceu novamente. À noite, sem aviso prévio, a nova montanha ficou selvagem. Uma explosão do flanco sul lançou escória, pedaços de rocha vulcânica irregular no ar. Essa explosão foi fatal para 24 pessoas. Os detritos encontrados depois eram enormes e grosseiros. Durante séculos, os únicos sinais de vida do Monte Nuovo foram pequenas fumarolas, jatos de gás que vazavam da terra. Mas depois, até mesmo esses sinais desapareceram. Agora o local é apenas um cone verde exuberante, um belo gigante adormecido. Mas o solo próximo a Nápoles, na Itália, ainda está vivo. O Campi Flegrei está quieto por enquanto, mas isso pode não durar muito tempo. Ele está mostrando sinais de que talvez esteja acordando novamente. Esse supervulcão parece uma paisagem infernal, com seus poços de lama fervente, geysers e saídas de vapor. Os romanos e os cristãos medievais acreditavam que era uma porta de entrada para o submundo, e quem pode culpá-los? O que é assustador é que recentemente os cientistas detectaram uma atividade incomum sob a superfície. Em 2012, as autoridades italianas elevaram o nível de alerta do vulcão de verde para amarelo, o que significa que ele precisa ser monitorado de perto. Há certas mudanças que geralmente acontecem antes da erupção. O magma abaixo começa a liberar gases, o que pode enfraquecer a rocha acima e, por fim, desencadear um desastre. Infelizmente, ninguém consegue prever exatamente quando ou se ele entrará em erupção. Mas se isso acontecer, as consequências podem variar de um pequeno incômodo para os habitantes locais e uma catástrofe global. Sua última pequena erupção ocorreu no século XVI e não foi tão ruim, mas se a história se repetir como foi com os neandertais, estaremos todos perdidos. Uma erupção como essa poderia levar ao resfriamento global, à quebra de safras e à fome generalizada. No momento, um grupo de cientistas está tentando obter uma imagem mais clara do que está acontecendo abaixo da superfície. O projeto Perfuração Profunda do Campi Flegrei está trabalhando para escavar em um poço de 3.048 metros, na esperança de verificar a câmara de magma de perto. Mas, pelo menos por enquanto, o supervulcão continua quieto, e esperamos que continue assim. No dia 16 de setembro de 2023, do nada, a Terra começou a zumbir. Uma vibração baixa e estranha reverberou pela crosta, o que fez disparar alarmes sísmicos em todo o mundo. Durante 9 dias seguidos, o planeta esteve pulsando com esse ritmo horrível.
e os cientistas não tinham ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, o desastre total acontecia na Groenlândia. Não era um terremoto, isso eles sabiam. Eles podiam perceber isso pelo ritmo. Como vivemos sobre placas tectônicas gigantescas, elas se movem constantemente e deslizam sobre o magma como icebergs sobre a água. Às vezes, ao se moverem, podem se esfregar umas nas outras, colidir ou quebrar. De qualquer forma, tudo isso causa uma incrível liberação de energia que envia ondas de choque pelo solo. É quando sentimos o chão literalmente tremer, e é isso que chamamos de terremoto. Essas vibrações que sentimos são chamadas de ondas sísmicas. Os sismômetros as captam como pings ou rumbles. Em um terremoto típico, elas criam uma série de frequências diferentes. É uma mistura louca e caótica de frequências baixas e altas, como se estivéssemos batendo todas as teclas de um piano. O que foi estranho no evento da Groenlândia é que os sinais não eram nada disso. Era uma vibração constante de frequência única, como se alguma máquina antiga estivesse se mexendo sob a terra. É como se uma tecla de piano estivesse sendo tocado repetidamente, criando um som repetitivo e semelhante ao da desgraça. Na verdade, o que eles estavam ouvindo não era o barulho de placas tectônicas em movimento. Era um fenômeno que os sismólogos nunca tinham visto antes. Os dias se passaram e o ruído misterioso continuou. As vibrações se repetiam a cada 90 segundos, ecoando em todo o mundo. A busca por respostas estava cada vez mais desesperada. Os sismólogos não faziam ideia do que estavam enfrentando. Eles tiveram que reunir uma enorme equipe internacional de 68 pessoas, oriundas de 15 países diferentes. Todos esses cientistas ficaram coletando dados sísmicos, imagens de satélite e fazendo alguns cálculos avançados durante vários dias. Até que finalmente perceberam quem era o culpado. A água. Tudo isso aconteceu em uma região remota e desolada do leste da Groenlândia. Esse lugar é repleto de fiordes, estreitas enseadas do mar entre altos penhascos, como se fossem vales profundos e cheios de água, cercados por imponentes lados rochosos. Nessa área, cercada por picos irregulares e águas geladas, o ar estava parado. A paisagem parecia congelada no tempo. Nada aqui mudou muito durante anos, até que um dia... Um colossal deslizamento de terra ocorreu no Fiord Dixon, um lado íngreme da montanha, que se eleva sobre o fiord a quase 1.300 metros de altura. Desmoronou em um enorme deslizamento de terra. Imagine um pedaço enorme dessa montanha desmoronando e caindo o fiord abaixo. Isso fez com que um dilúvio de rochas e gelo caísse na água. O impacto foi simplesmente apocalíptico. 25 milhões de metros cúbicos de detritos. Isso é gelo e rocha suficientes para encher 10 mil piscinas olímpicas ou 10 grandes pirâmides de Gizé. E todo esse pesadelo foi lançado na água com tanta força que deu início a um tsunami de 110 metros de altura, mais alto do que a Estátua da Liberdade no ar. O mais incrível é que essa onda incrivelmente poderosa ficou presa no fiord pelos penhascos estreitos, incapaz de escapar. É como se a água estivesse se movendo em uma banheira fechada. Durante 9 dias, o mega tsunami continuou a se agitar por lá. É por isso que ouvimos esse zumbido interminável. Era um vai e vem rítmico da água batendo contra as paredes. As ondas de choque estavam se propagando profundamente na crosta terrestre, causando vibrações tão fortes que foram captadas por sismômetros em todo o mundo. Esse foi um fenômeno tão raro, tão sem precedentes, que deixou os cientistas atônitos. Acabou sendo uma tempestade perfeita de elementos. Uma geleira, enfraquecida por anos de aquecimento, não conseguiu mais suportar o peso da montanha acima. Esse colapso era inevitável e o caos literalmente abalou a Terra até seu núcleo. E as pessoas costumam passar por essa área com navios de cruzeiro. Tivemos sorte de não ter perdido nenhuma vida no desastre. Mas foi por pouco. Um navio de cruzeiro turístico encalhado na área apenas 2 dias antes escapou por pouco do alcance do tsunami por pura sorte. Mas isso não significa que não houve perdas. As ondas destruíram um sítio inuit próximo, que estava lá intocado há mais de 200 anos. Elas também varreram as cabanas de uma estação de pesquisa, que estava a cerca de 70 quilômetros de distância. As vibrações viajaram da Groenlândia até o Polo Sul em menos de 1 hora. Isso só mostra como eventos como esse podem ser perigosos. E esse não é o único lugar onde catástrofes do gênero estão acontecendo.
Na bela comunidade californiana de Rancho Palos Verdes, o solo está se deslocando tão rapidamente que está destruindo casas. A terra lá sempre foi um pouco instável. Ela tem uma geologia única. Foi construída sobre um solo macio e rico em argila e está localizada em uma falha geológica, o que a torna propensa a deslizamentos de terra. Isso significa que essa terra é propensa a deslocamentos lentos e naturais ao longo de muitos anos, mas quando não há nenhum clima maluco acontecendo. Tem sido assim há décadas, mas geralmente é lento e bastante controlável. Cerca de 30 centímetros por ano. Imagine uma árvore com a qual você brincava quando criança, se movendo 6 metros para a esquerda à medida que você cresce. Durante décadas, os moradores se adaptaram. Eles construíram suas casas em vigas ajustáveis. Isso ajudou as casas a se moverem com o terreno. E essa estratégia funcionou bem até agora. Recentemente, as coisas estão piorando muito na comunidade. Agora a terra está se movendo 30 centímetros em uma única semana. Isso seria como se a mesma árvore tivesse se movido quase 290 metros desde que você era criança. Os últimos 2 anos também causaram algumas chuvas fortes. E o clima está piorando. Isso aumentou o conteúdo de água no solo. A terra ficou mais pesada e mais propensa a movimentos rápidos. Agora, esse refúgio idílico à beira-mar se transformou em uma zona de desastre. Rachaduras apareceram em armários, jardins e estradas, aumentando a cada dia que passa. As ruas, que antes eram lisas, agora estão empenadas e retorcidas, com as estradas se transformando em um parque temático maluco. As casas que antes eram firmes estão sendo arrancadas de suas fundações, algumas delas divididas ao meio. Uma das casas tinha a porta da frente a 2,4 metros do chão. Bairros inteiros foram mergulhados no caos. As empresas de serviços públicos tiveram que desligar o gás e a eletricidade por tempo indeterminado para evitar possíveis desastres. O mais atingido é o bairro costeiro de Portuguese Bend, onde os moradores estão vivendo no limite, literalmente. O bairro sempre teve vistas incríveis do oceano e a brisa fresca do mar, com cavalos e pavões ainda perambulando pelas ruas arborizadas. Mas agora é como se tivesse ocorrido um terremoto, só que desta vez a terra não está parando de se mexer. Para muitos, esse lugar parece um paraíso, se ao menos a terra parasse de se mover sob seus pés. Então, os habitantes locais não desistem. Alguns deles tiveram que sair, mas muitos estão determinados a ficar e lutar, apesar da destruição. No entanto, eles ainda precisam desembolsar centenas de milhares de dólares para salvar suas propriedades. As pessoas instalaram geradores para manter as luzes acesas e montaram sistemas de esgoto e bombas para drenar as águas subterrâneas que causam os deslizamentos de terra. Alguns dizem que a única maneira de esses bairros sobreviverem pode ser ficar completamente fora da rede, instalando paredes de energia para armazenar energia e coisas do gênero. As pessoas estão se esforçando ao máximo para operar o sistema de esgoto com geradores. Elas esperam poder se livrar dessa água no solo que está causando esses deslizamentos de terra infernais em primeiro lugar. Elas estão determinadas a lutar, mas precisarão de ajuda e apoio do governo para combater esse desastre. Os deslizamentos de terra são, na verdade, mais comuns nos Estados Unidos do que muitos imaginam. E novos mapas e dados mostram que muitas pessoas no país podem estar em perigo. Os cientistas conseguiram criar o primeiro mapa bastante detalhado que mostra onde esses deslizamentos de terra podem ocorrer, condado por condado. Eles se baseiam em uma grande quantidade de dados e no histórico de 1 milhão de deslizamentos de terra anteriores. Dizem que quase 44% dos Estados Unidos correm o risco de sofrer deslizamentos de terra, o que pode levar a catástrofes insanas em determinadas áreas. Felizmente, agora, tanto os residentes quanto os engenheiros podem ter isso em mente. Mas tudo isso mostra como somos vulneráveis a desastres naturais e como devemos estar sempre alertas.